Romanos capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado dias na tua presença, Senhor. E mesmo em meio a todas as dificuldades que são naturais do nosso dia a dia, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós chegamos ao último dia do ano de 2018 e o Senhor tem nos trazido até aqui e nos introduz mais uma vez no próximo ano, e que o Senhor esteja à nossa frente, precedendo e preparando os nossos passos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de passar esses últimos momentos meditando na Tua palavra, e ela que foi lida, Senhor, e nós lhe pedimos que o Teu Santo Espírito, Ele possa nos dar entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade, e é em nome de Jesus Cristo, o Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Segundo, pelo menos o meu relógio aqui, nós já passamos das 11 horas. É a última hora do ano de 2018. Talvez um pouco antes, eu não sei, porque geralmente quando nós estamos assim nesse momento aí, chegando a 0 hora, sempre tem alguém que solta fogos uns 10 ou 15 minutos antes. Acho que tem alguns relógios que às vezes ficam um pouco adiantados. E nós damos tanta importância a esse período. Você vê que todo mundo se preocupa, é o último dia do ano, amanhã já é outro ano. Nós começamos a contar o tempo, como se houvesse um ponto mágico, uma ruptura, onde esse ano termina e o outro ano se inicia. Se nós fôssemos observar bem, a parte do nosso país que ele está em horário de verão, ele já entrou no ano novo. E nós ainda estamos aqui, os fogos já estouraram lá. O tempo, ele é sempre o tempo. E quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos trazer a nossa mente, levar em consideração no nosso pensamento, que nós estamos diante de um ser que não tem o tempo como nós o temos. Nós estamos diante do Criador, e Ele não conta os dias como nós contamos. Ele se abaixa, Ele observa o que passa sobre a terra, Ele nos vê nos nossos momentos especiais, e talvez nós possamos ter certeza, e eu creio que nós podemos tê-la, de que nesses momentos finais do ano, quando nós colocamos as nossas petições diante de Deus, Ele também está lá nos ouvindo. Não que para Ele esse dia seja melhor ou pior, mas Ele dá atenção àqueles que o buscam. E é justamente nesse sentido que nós queremos nos debruçar aqui sobre esses 2 versículos do capítulo 5 de Romanos. Ontem nós meditamos no capítulo 3, e no capítulo 3 Paulo nos falava sobre justificação pela fé, a mesma coisa que ele começa falando aqui no capítulo 5. Só que o ponto central que Paulo traz no capítulo 3 é justamente nos dizer que a fé, ela não precisa de mais nada. Nada é mais necessário. Aqueles que estavam aqui ontem acompanhando a pregação vão se lembrar disso, e eu quero dar uma ênfase aqui porque nós temos pessoas que não estiveram aqui. Paulo diz que a fé, ela não precisa de mais nada. Você não precisa de obra alguma para acompanhar, porque ele diz que nós somos salvos pela fé, e a fé somente. Tudo que pode acompanhar depois, ele vem depois da fé. É só a fé. Obra nenhuma salva o ser humano. E entendendo isso, Paulo já tendo explicado desde o capítulo 1, ele vem ao capítulo 5 aqui para nos falar sobre algumas consequências daquilo que ele chama de justificação. O versículo 1 do capítulo 5, ele começa dizendo: justificados
pois, mediante a fé. Nós somos justificados por meio da fé. Mas nós falamos sobre fé ontem. Mas o que é ser justificado? Nós precisamos entender, para entender as três benesses, os três benefícios que Paulo vem falando nesses 2 versículos, os quais vêm sobre nós, quando nós somos alcançados por essa fé, quando nós somos justificados por essa fé apresentada por Paulo. E é interessante nós pensarmos isso nas últimas horas, os últimos minutos, podemos contar, do ano, porque esses benefícios, eles têm que ser almejados por nós, e a maioria das pessoas, eles almejam esse tipo de coisa. Nós vemos rolar nas redes sociais, e com os humoristas, falando a respeito das, a gente poderia dizer costumes, as crendices que as pessoas têm com relação à passagem do ano. Há uma denominação dada a cada um tipo de roupa que deve ser usado. As pessoas acreditam que você passar com determinado tipo de roupa significa uma coisa, outro significa outra coisa. Há uma série de rituais que muitas pessoas praticam nas passagens de ano, todas elas buscando algum benefício, mas desses benefícios, um dos principais que se fala em virada de ano é a paz. E não é à toa que qualquer festa que acontece no final do ano, referente à virada de ano, a maioria que você encontra das pessoas nesses lugares, eles usam roupas brancas. E é o que o costume popular costuma dizer, que é a roupa que veste quem está procurando paz. Acho que isso já passou tanto pela memória das pessoas, que hoje em dia tem tanta gente que veste branco, sem nem pensar exatamente no que é que significa a cor, mas porque o costume, ele se instalou. Mas Paulo, ele vem dizer aqui, que uma das coisas que nós alcançamos com essa justificação é paz. Mas o que é esse justificado que Paulo faz? Ele fala aqui, e ele coloca um pois aqui, para poder ligar os justificados à fé. É uma palavrinha que ele vai dizer, que a fé é o meio pelo qual nós somos justificados. Ele vai fazer a ligação entre as duas coisas. Essa justificação, ela alcança o coração do homem por meio da fé. E aí, voltando para o capítulo 3, a fé, somente a fé e nada além da fé. Mas o que é ser justificado? Esse final de ano teve um grande murmurinho no meio dos jornalistas a respeito de um processo chamado indulto de Natal. Eu creio que todos aqui, pelo menos, já viram em algum jornal falando a respeito disso. O presidente ia assinar um indulto, ia soltar não sei quem, soltar fulano, cicrano, não sei quantas pessoas, e vai para o STF, volta do STF, aquela confusão toda, e depois ele aparece dizendo de novo que vai assinar, depois diz que não vai assinar, e os noticiários se ocupam muito com isso. Mas aquele indulto que ele fala ali, aquele papel, aquele decreto, ele vem para poder, ele dar liberdade a algumas pessoas que elas estão presas. Então é um papel que é o papel ser assinado. Se alguém se encaixa naquelas qualificações que estão determinadas ali naquele documento, ele pode conseguir liberdade. E é interessante que quando Paulo fala sobre justificação, a justificação é um tipo de indulto, é uma declaração que Deus faz diante do homem, porque ele diz: se você tem fé, se você vive pela fé, você é justificado por meio de Cristo Jesus. Cristo, ele pega a justiça dele e coloca sobre nós. Não que nós nos tornamos santos no sentido usado da palavra hoje em dia, de uma hora para outra. A gente continua o mesmo, nós continuamos o mesmo, nós continuamos com as mesmas práticas. No momento não há mudança nenhuma, mas quando Cristo ele derrama sobre nós, ele nos declara justos, para que a partir daí a nossa vida ela possa começar a ser transformada pela ação do Espírito Santo. É uma declaração, é um documento, é como se fosse um carimbo que é batido na ficha de cada cidadão, dizendo: agora este é justo diante de Deus. Mas justo por quê? Porque pela fé ele foi alcançado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vem nos dizer que há um decreto, que ele é assinado,
ele foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Há um processo formal estabelecido pelo próprio Deus para satisfazer a justiça de Deus, no qual Jesus Cristo passou e conseguiu alcançar todos os meios possíveis. Ele conseguiu satisfazer tudo aquilo que era necessário para conseguir comprar. E aí vem a diferença do indulto para o termo justificar, é porque esse termo significa que é comprado. Ele conseguiu, pelo seu sacrifício, comprar a nossa justificação. Então, o processo todo feito pelo Pai, no qual o seu Filho derrama a sua vida, e agora ele se coloca diante de nós dizendo: pela fé, nada além da fé, e somente a fé, você pode alcançar essa justificação. E quando você consegue entrar nesse processo, quando a fé ela brota no seu coração, e o próprio Deus ele providencia que isso aconteça, e você consegue alcançar essa justificação por meio de Jesus Cristo, nós podemos entrar nos benefícios que Paulo nos relata nesses 2 versículos. E quais são eles? O primeiro, e talvez o mais importante, o mais lembrado, Paulo nos chama a atenção, é a paz. Olha aí, o versículo número 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é paz com Deus. É interessante porque muita gente busca a paz, muitos se cumprimentam com a paz, mas há 2 tipos de paz que são relatados na Bíblia. A paz que nós procuramos, todo mundo quer ter paz no coração, mas não é dessa paz que Paulo está falando. Ele está falando de uma paz que é atender aquilo que era necessário para que a guerra termine. É uma declaração, é uma rendição. Nós vemos nos filmes, quando o exército muito grande vem, logo aqueles que são vencidos, eles procuram um jeito de pegar algum pedaço de pano branco e levantam uma bandeira e diz: nós nos rendemos. No momento que há a rendição, a guerra cessa. Se um lado ele para de lutar, a guerra cessa, e há um lado vencedor, mas a guerra para. É nesse sentido que Paulo ele chama a nossa atenção, porque há muita paz escrito na Bíblia. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, os próprios salmos nos falam a respeito disso. O Salmo de número 85, versículo 10, ele fala a respeito da paz, diz lá: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. No Novo Testamento, Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, o mesmo Paulo ele vai dizer a outros irmãos: e a todos que andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia estarão sobre eles. E é preciso entender porque Paulo ele fala sobre isso. Ele traz uma regra, ele traz um princípio, e quando ele fala sobre essa justificação, ele vai falar de uma paz que é a paz mais importante que aparece no texto bíblico. É paz com Deus, não é a paz de Deus. Essa também é muito boa, essa também é muito desejável, e essa também está dentro dos nossos corações, mas a paz de Deus ela pode faltar. O próprio Davi, ele nos fala lá no Salmo 51, 12, sobre a salvação, sobre o perder a alegria da salvação. É perder justamente essa paz que Davi está falando. Então a paz de Deus, ela pode ser perdida no momento em que nós pecamos, no momento em que alguma coisa ruim acontece. Nós podemos por um momento, nosso coração entrar em tribulação, mas quando nós temos a paz com Deus, essa paz ela não pode ser perdida, porque paz com Deus é reconciliação. Paz com Deus é justamente encontrar aquilo que Paulo vai nos referir lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele fala que nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus teve que ser muito misericordioso, ser rico em misericórdia e ter muito amor para conosco, para nos juntar novamente com Ele e nos reconciliar com Ele. O próprio Paulo, em 2 Coríntios, ele vai nos falar que nós fomos entregues ao ministério da reconciliação. E é justamente essa paz que Paulo fala, é a paz que reconcilia o homem com Deus. Paz com Deus
é terminar o motivo da luta. Paz com Deus é não ter mais motivo que Deus possa estar irado conosco. Isso é muito importante porque hoje em dia há muitas pessoas que acreditam que esta paz é igual a outra. Porque muitas pessoas julgam que se ele tem paz no coração, então ele não tem problema nenhum com Deus. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele costuma falar o seguinte: há dois tipos de paz no coração que eles enganam o ser humano. O primeiro tipo são aquelas pessoas que elas acham que elas podem adquirir essa paz com Deus fazendo alguma coisa. Isso lá no capítulo 3, Paulo já disse que pode desistir porque não são obras que fazem a pessoa se reconciliar com Deus, mas há pessoas que ainda acreditam nisso. Em um determinado momento ele oferece algum sacrifício, em um determinado momento ele faz alguma coisa, ele dá uma esmola, ele ajuda um necessitado, ele faz o bem a alguém que estava necessitando, ele vai num culto, ele faz uma campanha de oração ou qualquer outra coisa desse tipo, e ele acredita, e o seu coração ele fica ali dizendo: não, eu já fiz alguma coisa, então Deus agora não vai me cobrar mais nada, achando que as nossas ações elas podem ser suficientes para Deus. E a palavra vem dizer que essa paz, ela engana o nosso coração, porque ela mantém a gente na mesma situação que estava, ainda em luta contra Deus. Porque a gente acha que com uma coisinha a gente pode comprar o favor de Deus. Quando a Bíblia ela é clara, se você ler Romanos, desde o capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 5, Paulo ele vai repetir várias vezes sobre isso, que a única coisa que pode satisfazer a Deus é o sacrifício de Cristo, porque Ele foi perfeito. E nós não podemos ser perfeitos. Nós precisamos ter paz com Deus, mas se nós tentarmos desse jeito, nós não vamos conseguir. Porque nós não podemos comprar. Então, as boas ações, elas enganam o nosso coração, para que a gente ache que a paz que nós estamos sentindo é a mesma paz que está no coração de Deus. Deus diz: não, a única coisa que me traz paz, a única coisa que reconcilia o homem comigo, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O segundo tipo, eu citei o reverendo Augusto Nicodemos, porque ele traz esse exemplo dele mesmo. Ele fala que são as pessoas que elas vivem de qualquer jeito, eles fazem qualquer coisa, e o seu coração não se abala. E ele conta o testemunho de que quando ele foi criado dentro da igreja, os pais dele eram crentes, filho de pastor, e ele aos 16 anos, ele sai da igreja, se desvia e vai para o mundo. Ele discute com os pais e abandona a igreja, e ele começa a contar o relato de tantas coisas que ele foi praticando. E ele disse que era costumeiro, de tempos em tempos, vinha algum pastor, o pai dele era conhecido, vinha algum pastor tentar pregar para ele, que estava ali desviado. E os pastores vinham dizendo assim, conversando, tentando convencê-lo, e ele já acostumado àquele discurso, desde a tenra idade até os seus 16 anos, ouvindo dentro da igreja. E os pastores, vira e mexe, chegavam naquele ponto, dizendo: eu sei que você não tem paz no coração. E ele se virava e dizia: você está enganado, porque o meu coração está tranquilo. Eu gosto de beber, eu gosto de festa, eu gosto de tudo isso, e o meu coração não se sente culpado por essas coisas. E ele vai dizer que esse é o segundo tipo de paz que engana o ser humano. Das pessoas que vivem, praticam todo tipo de coisa, e aqui eu não estou falando só daquelas coisas mais detestáveis, mas às vezes são outras menores, que nós achamos mais justificáveis, mas que vão contra a palavra de Deus. E o nosso coração ele não se sente ofendido por isso. E nós nos enganamos achando que se o meu coração ele não sente que ele está culpado, então eu não tenho problema nenhum com Deus. E Paulo lá aos Efésios ele vai dizer que nós somos, quando não alcançados pelo Evangelho de Cristo, e quando alcançados pelo Evangelho de Cristo, ele diz: nós éramos filhos da ira. Então a paz com Deus é reconciliação, é satisfazer aquilo que Deus quer de nós, e só tem um meio para isso. E o interessante é que não é algo difícil. O único meio é aceitando o sacrifício de Cristo na cruz. E eu não preciso fazer nada, eu não preciso praticar obra nenhuma para que isso me alcance. As obras elas vêm depois em gratidão,
quando brota num coração transformado, mas ele vai nos dizer que eu só preciso aceitar o sacrifício de Cristo. E quando eu aceito, eu tenho paz com Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, porque é o carimbo que falta para que as nossas orações elas sejam ouvidas. É o nome pelo qual nós precisamos clamar, porque Ele é o intercessor, é através dele que a paz ela chega, é através dele que nós somos declarados justos, e ao ser declarados justos, a nossa discussão com Deus, a inimizade contra Deus, ela é retirada, porque nós estamos agora debaixo do sacrifício de Cristo. Então, quando nós temos esta paz, aí a outra paz nos alcança. Mas se nós temos a outra paz, essa ela não pode chegar, porque ela vai nos enganar, achando nós que esta paz principal, a reconciliação, ela já tem de algum modo lugar quando ela não tem lugar. Então, reconciliar com Deus, paz com Deus, ele é essencial, porque ele vai nos trazer o sentimento de paz que nós buscamos, mas não como uma paz vazia, algo que está aqui e logo se dissipa, mas como uma paz fundada no sentimento que agora nós estamos novamente direcionados a Deus. A segunda benesse que Paulo nos fala, o segundo benefício da justificação, é o acesso. Quando nós somos reconciliados, quando nós temos paz com Deus, nós podemos ter acesso a Deus mais uma vez. Olha o que Paulo nos fala aí, versículo de número 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Talvez você não tenha prestado atenção na primeira vez, mas ele diz, através disso nós podemos chegar a Deus. E é interessante quando Paulo ele continua repetindo, e por onde nós temos acesso? Pela fé, é só fé. Mas ele diz, essa fé que reconcilia, essa fé que justifica, ele nos dá acesso a Deus. Se nós não formos justificados, nós não podemos chegar à presença de Deus. E aqui, esse acesso que Paulo nos fala, ele vai ter um significado, que a palavra aqui que ele usa, ele tem uma ligação com a pessoa que dá acesso. Porque muitas vezes quando a gente fala de conseguir chegar em algum lugar, conseguir entrar em algum lugar, a gente pensa em ter a chave. Isso aqui que Paulo está falando não é simplesmente você ter a chave, mas é você conhecer o porteiro. Porque quando nós achamos que a gente tem a chave, a gente acha que pode entrar e sair a qualquer hora. E a gente desliga isso da função salvadora e mediadora de Cristo Jesus na cruz. Mas quando Paulo nos fala a respeito desse acesso, ele está falando aqui de algo que para ele era comum. Ele vai lembrar lá dos reis, no tempo de Paulo. O rei, ele ficava lá sentado no seu trono, mas ninguém podia entrar na presença do rei de qualquer jeito. Alguém tinha que conduzir. Nós podemos nos lembrar isso biblicamente na história de Esther. Lá no capítulo 5 de Esther, quando ela tem que entrar à presença do rei Assuero, o rei ele está sentado e ele está de frente com a porta aqui. Talvez como eu estou aqui de frente com a porta, e lá tem o acesso do pátio, e a rainha aparece lá na ponta, e ela não podia entrar, apesar dela ser rainha, mas era preciso que houvesse um sinal, e o rei levanta o seu cetro de ouro, e quando ela levanta era um sinal dizendo, você pode entrar. Ele deu acesso, e ela se chega e toca na ponta do cetro. Para hoje nós podemos pensar na figura, que é vista muitas vezes nas capitais, nos grandes prédios, nos condomínios, então um porteiro que ele fica ali na entrada. E aí você precisa conhecer o porteiro, porque se o porteiro ele não reconhece você como morador, ele não deixa você entrar. Se o morador ele não deu o seu nome para que você pudesse entrar, dizendo, vai chegar fulano aqui para vir na minha casa, ele não vai deixar você entrar. Se o nome ele não está escrito na lista, você não pode entrar. E é esse acesso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, através de Jesus Cristo, nós ganhamos acesso. Porque ao declarar, ao chegar na porta, nós vamos nos encontrar com Ele, e Ele vai dizer, não, você pode entrar, porque você foi lavado, porque você foi remido no sangue do Cordeiro. E a mesma coisa que Paulo está nos falando lá em Efésios 2, ele fala do versículo 14 ao versículo 17, mas especialmente no versículo de número 16, ele diz, reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz,
destruindo por ela a inimizade. Através da cruz foi marcado, através da cruz o nome foi colocado, e ele se encontra no livro. Quando nós aceitamos pela fé o sacrifício de Cristo, quando nós somos justificados e reconciliados com Deus, o nome está escrito no livro da vida. Nós temos paz com Deus, o nome está no rol daquelas pessoas que agora elas podem entrar, e isso nos dá acesso à presença de Deus. Revestidos pelo nome de Cristo, nós podemos entrar à presença de Deus. E justificados é o que nós precisamos pensar, alcançados, vestidos e revestidos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Através da fé, nós podemos olhar para um novo ano e pensar que nesse ano eu preciso buscar mais este acesso à presença de Deus. Eu preciso aproveitar aquilo que Deus tem me oferecido. Eu preciso me chegar à presença dele, porque ele diz: você pode agora nós somos reconciliados. Lá em Efésios ele vai dizer que nós agora somos feitos filhos de Deus. Nós podemos chegar a ele, nós podemos nos aproximar dele. E Paulo vai nos trazer isso, tudo isso através de quê? Através da fé. Somente através da fé. E ainda no capítulo 5 aqui de Romanos, lá no versículo de número 10, Paulo ele vai nos dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós temos diante de nós toda a oportunidade. O porteiro ele está ali, o mediador, aquele que pode nos levar à presença de Deus. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O dom gratuito ele está aí, oferecido, colocado por Deus em nossos corações, para que nós possamos ter acesso a Deus. Mas isso ele só vai acontecer se a gente reconhecer que sem Cristo não dá para chegar a Deus. E é essencial nós pensarmos nisso. Sem Cristo nós não conseguimos chegar a Deus. Quantas pessoas estão por aí em meio aos fogos, achando que os seus pedidos, achando que suas orações, achando que aquilo que eles têm falado e têm buscado, ele está sendo ouvido por Deus, mas eles ainda insistem em permanecer como inimigos de Deus, sem alcançar a reconciliação, sendo que ela está sendo oferecida tão gratuitamente. Paulo ele faz questão de repetir isso quando ele fala aos romanos, como quem diz: é de graça, é gratuito, você não tem que pagar nada, e repetido várias e várias vezes, para que a gente pare e pense. Tudo está diante de nós, e por que é que nós somos tão negligentes quanto a isso, se Deus quer que nós nos aproximemos dele? Mas nós continuamos insistindo, achando que a palavra de Isaías, quando ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, ela não vale mais nos dias de hoje. Paulo nos chama, nós somos justificados, nós podemos ser justificados através da fé. Se eu abrir o meu coração à fé, porque esta paz, esse acesso, eles é que podem dar a verdade do que tem sido procurado pelo homem, que é a alegria. Ontem nós falamos de felicidade, hoje alegria. O que é alegria? Todos querem ser felizes, todos querem o que a Bíblia chama de regozijo. O versículo de número 2, aí do capítulo 5 onde estamos, ele fala na segunda parte: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É interessante porque hoje em dia, quando fala de alguém se gloriar, normalmente essa palavra tem um sentido negativo, porque o senso comum do entendimento do que é humildade diz que eu não posso me gloriar sobre os outros. Isso é verdade, mas quando a palavra ele usa o termo gloriar, ele não significa a mesma coisa que nós temos hoje. Porque quando Paulo ele fala de gloriar, ele não está se gloriando em si mesmo. Quando ele fala de gloriar, ele não está falando dos seus méritos, dos seus benefícios ou daquilo que ele agiu.
Ele está falando de se gloriar em Deus. E ele é tão interessante porque até mesmo nas frases que são comuns no meio evangélico hoje em dia, aquelas que o pessoal gosta de colocar nos para-choques dos carros, existe uma que me chama a atenção. O sujeito ele colocou assim: ó, eu não sou o dono do mundo. Todo mundo já viu essa, né? Mas eu sou filho do dono. Eu acho interessante porque quando as pessoas se aproximam de Deus, eles querem logo trazer um pedacinho ali. É como quem diz: ó, eu sou filho dele. E isso se espalha no meio, e aí a gente traz para dentro da igreja, no meio das pessoas que declaram sua fé em Jesus Cristo. E muitas vezes nós caímos na tentação do mundo, tentação essa trazida pelo inimigo sobre nós, para achar que por estar em algum lugar nós temos algum benefício, como quem recebeu um carimbo, como quem tem uma carteirinha, naquela mania de brasileiro, de ao ter qualquer documento que faça, já dá logo aquela carteirada, no dito popular. Diz: não, ó, você precisa, ó, eu tenho acesso, ó, eu sou filho de Deus. Isso é um degenerado no nosso coração, quando nós queremos alcançar alguma coisa. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Paulo, o homem que vivia ali, sofrido e oprimido, que passou por muita dificuldade, e quando chegaram para ele, dizendo que tinham no que se gloriar, ele falava: não, eu também tenho no que me gloriar. Só que quando Paulo falava do que se gloriar, ele dizia: ó, o que é que eu me glorio? Ó, já fui chicoteado umas 3 vezes, já me bateram com vara umas 4 vezes, já naufraguei umas 3, já fui perseguido, já fui apedrejado. Ele só contava as coisas ruins que tinham acontecido com ele. E ele dizia: se eu for me gloriar, que eu me glorie nos sofrimentos que eu tive em nome de Cristo. Mas para nós isso não é gloriar. O senso comum que nós temos no coração, se gloriar não é falar de sofrimento. E mesmo quando as pessoas hoje falam de sofrimento, às vezes eles querem se graduar como alguém que sofreu mais do que os outros. É comum você encontrar na roda de conversa, quando alguém vai começar a contar um problema, de repente chega o outro, conta outro problema maior. E aí o outro conta outro problema, e parece que as pessoas ficam numa disputa para saber quem é que sofre mais. Paulo está dizendo aqui: não, ó, eu olho para Deus, eu me glorio em Deus. E esse gloriar em Deus me faz devedor, porque eu quero que todos também se gloriem em Deus. É assim que Paulo trata dessas coisas. E o próprio Paulo ele vai nos esclarecer isso, se nós lermos outro escrito dele, lá em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 17 e 18. Ele diz assim aos Filipenses: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Olha o que é que Paulo está falando aqui. Ele diz: ó, mesmo que eu morra, Paulo estava preso. A condenação que estavam apontando para ele era de execução, iam cortar a sua cabeça. Ele falou: mesmo que eu morra aqui preso em Roma, pelo sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro, porque eu sei que eu consegui pregar o Evangelho. Aqui ele estava falando que colocaram ele preso, e ele ficava algemado com um soldado da guarda pretoriana. A guarda pretoriana geralmente era formada dos filhos de senadores romanos. Era um cargo assim, que era a guarda pessoal do Senado. Só que eles algemavam um soldado com Paulo, e Paulo estava ali preso, e ele não se esmorecia por isso, ele começava a pregar para o soldado. E nós vemos nos escritos de Paulo dizendo que toda a guarda pretoriana era conhecedora do Evangelho por causa da prisão dele. Então esse homem que diz aqui: ó, não importa o que eu passe, mas eu vou me alegrar em Deus, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Quem se lembra disso? Lá no capítulo 8, um pouco mais à frente, ele está dizendo: todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por isso que ele diz: ó, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos gloriar-nos na esperança da glória de Deus. Gloriar, porque nós podemos ver isso, nós podemos nos alegrar. E aqui Paulo está voltando um pouco para dizer: nós podemos nos alegrar aqui nesta terra. Porque tanto ele já tinha falado de se alegrar por causa do futuro, tanto ele tinha falado de se alegrar por causa da vida eterna, dos céus, da glória, mas ele fala: aqui também nós podemos nos alegrar. E é interessante que a gente não vai seguir aqui, mas ele seguindo o capítulo 5, ele vai dizer que ele se alegrava até mesmo nas tribulações.
porque as tribulações tornavam ele um crente melhor. E é por isso que ele diz: nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo no mundo caído como nós vivemos. E apesar de todas as coisas, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é suficiente no nosso coração para que a alegria brote em nós. O grande problema é que a nossa mentalidade nos leva a buscar a alegria em Deus, ao invés de focar o nosso pensamento em buscar o Deus da alegria. O nosso pensamento nos faz buscar a paz de Deus, ao invés de nós nos concentrarmos em ter paz com Deus. Nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus, não nas coisas exteriores. As outras coisas, elas serão acrescentadas. As outras coisas, elas vão se construir naturalmente. Mas nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus. E aí eu quero que você pense, nesse tempo, na lista. Todo mundo faz uma lista, nem que você não escreva. Há as pessoas que escrevem as metas para o próximo ano. Há pessoas que dizem que continuam repetindo as suas metas ano após ano, porque ele escreve no começo do ano e quando chega o segundo ou terceiro mês ele esquece. Mas todos, quando vão mudando de um ano para o outro, quando nós chegamos nesses momentos finais, nós começamos a pensar: o que eu posso fazer diferente? A gente quer buscar alegria, nós queremos desenvolvimento. Talvez você procure no seu ambiente de trabalho algo melhor, você queira financeiramente ter um ano melhor, talvez você queira nas amizades conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Mas em todas essas coisas, quando nós colocamos e buscamos Deus e oramos a Deus para que Ele possa nos conceder, muitas vezes nós temos falhado e repetido a nossa lista ano após ano sem conseguir alcançar, porque nós temos investido nos sintomas e não na causa. Nós temos investido em buscar a felicidade, mas nós não temos investido no nosso relacionamento com Deus. O desafio que eu quero deixar aqui com os irmãos, através das palavras do apóstolo Paulo, é que nas suas orações, no momento de virada do ano, que logo nós estaremos nele, coloque no seu coração um propósito, não de querer ser mais feliz. Pense, essas coisas elas podem ser acrescentadas, mas concentre a sua mente, o seu coração, abra o entendimento à fé e invista no seu relacionamento com Deus, que tudo pode ser alcançado. Você quer alegria? Se relacionando com Deus, essas coisas elas podem ser acrescentadas. Você deseja felicidade? Pode ser acrescentado. Saúde pode ser acrescentado. Relacionamentos pode ser acrescentado. Até mesmo financeiro, que são aquilo que as pessoas mais fazem propaganda, ele pode ser acrescentado, sendo da vontade de Deus. Mas você precisa investir no seu relacionamento com Deus. Não adianta tentar tomar o atalho como muitos fazem. E aqueles que querem dinheiro acham que podem comprar o favor de Deus de alguma forma ou com algum sacrifício. Quando Deus está dizendo: vinde a mim. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tente se livrar das cargas. Não tente conseguir a felicidade. Não tente se organizar se você não vai investir no seu relacionamento com Deus primeiro. Ele diz: invista no seu relacionamento comigo. Se achegue a mim. Utilize esse acesso que a palavra ele está dizendo. Tenha alegria em mim. E todas as outras coisas elas podem ser acrescentadas à sua vida. Esse é o desafio que nós precisamos ter. Esse é o desafio que eu quero que esteja no seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos falado. Nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez, Senhor, por um ano que vai terminando e vai findando, Senhor, chegando aí nos seus últimos minutos. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e que o esclarecimento do nosso coração ele possa vir do Teu Santo Espírito, para que nós possamos investir a nossa vida em nos relacionar contigo, Senhor. Nós sabemos que do nosso próprio coração e a nossa própria vontade, muitas vezes ela foge disso, e por isso nós te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ele possa incomodar os nossos corações,
para que nós coloquemos o nosso olhar em direção a Ti, Pai. Ó Senhor, que cada alma que está aqui presente nesta noite, que cada pessoa que ouviu esta mensagem, que ele possa olhar, ele possa reler esses 2 primeiros versículos que Paulo escreveu no seu capítulo 5, e que o Teu Santo Espírito ele possa confirmar no seu coração, incomodar, para que ele possa entender, Senhor, que nós precisamos investir no relacionamento com o Senhor. Ó Senhor, nós rogamos que dos nossos corações, naqueles que precisam renovar o seu relacionamento, porque já o têm, ou aqueles que precisam iniciar, porque é um relacionamento que está afastado, ou reiniciar, se for da Tua vontade, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nos corações, para que no encontro do Teu Santo Espírito, esta data ela possa ser lembrada, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, para que, se é necessário um reencontro, se é necessário uma entrega, que o nosso coração possa ser incomodado, para que não deixemos para amanhã, para que a gente agradeça o ano que o Senhor nos deu, chegando ao fim com vida, Senhor, iniciando o ano com um compromisso real contigo, Pai. E nesse compromisso, depois de alcançado pelo Senhor, e nos relacionarmos contigo, nós possamos encontrar todos os benefícios, dentre os que nós falamos aqui, a paz, o acesso, a alegria na Tua presença, que não são os compromissos todos, mas há muitas outras bênçãos que a Tua palavra nos fala, que vêm desse relacionamento contigo. Mas citando como exemplo esses 3, eles possam ser alcançados, nosso pensamento nos concentrando em investir, em nos relacionar com o Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos deu acesso a Ti, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, meus irmãos, e também sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.